Na aula anterior, vimos a primeira lei de Ohm, que estabelece uma relação entre tensão, corrente e resistência. Nesta aula, estaremos vendo quais fatores influenciam no valor da resistência de um determinado condutor, por exemplo. Um dos testes que Ohm fez foi verificar se o comprimento do condutor era relevante. Para tanto, ele aplicou o mesmo valor de tensão a dois condutores praticamente iguais, exceto pelo comprimento, conforme a nossa imagem aqui. Nisso, ele notou que quanto maior era o comprimento, maior era a resistência, o que faz total sentido. Seria o nosso primeiro caso aqui, ok? Pensa comigo. Você fará uma caminhada. Quanto maior for a distância a percorrer, maior será o seu cansaço e, consequentemente, a perda de energia. Você se esforçará mais. Com os elétrons, ocorre exatamente a mesma coisa. Quanto maior for o condutor a ser percorrido, maior será a energia perdida, ou seja, maior a resistência oferecida por ele. Como conclusão, nós temos o quê? A resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Então, nós podemos escrever aqui que a resistência ela é igual ao comprimento, nesse primeiro exemplo, ok? Porque à medida que eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência também. Agora, ele não fez apenas um teste, ele fez 3 testes. No segundo, com um condutor de mesmo material e comprimento, alterando apenas a seção transversal, que nada mais é a grossura do fio, ele notou que quanto mais ele aumentava a seção, menor era a sua resistência, que é este nosso primeiro caso, o que também não é absurdo de se pensar. Quanto maior for um tubo, por exemplo, em largura, maior a quantidade de líquido que pode passar por ele por unidade de tempo. O que não é diferente com os condutores. Quanto maior a área da seção transversal, maior será a quantidade de elétrons que pode passar por ele por unidade de tempo. Afinal, corrente é o quê? É variação da quantidade de carga sobre variação do tempo, que, expandindo os nossos conhecimentos na área de engenharia, nós podemos dizer que é a derivada da carga sobre a derivada no tempo. Ou seja, quanto maior a seção, menor a resistência. Concluímos, então, que a resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal. Ou seja, ela é proporcional ao inverso da área da seção transversal, ok? E por último, porém não menos importante, ele notou que as características do material, sem dúvidas, também afetam. Paralelamente, podemos pensar em um carro em que você tenta dirigir no asfalto, e esse mesmo carro que você tenta depois dirigir na lama. A dificuldade que você terá para dirigi-lo na lama será muito maior. Em termos de resistência, dizemos que todo material possui uma resistividade, onde, no nosso primeiro caso aqui, nós podemos dizer que esse material possui uma resistividade 1 e este daqui possui uma resistividade 2. Quanto maior for a resistividade, maior a dificuldade que os elétrons têm para percorrê-lo. Sendo assim, quanto maior a resistividade, maior a resistência oferecida por um determinado material. Se nós chamarmos esse material de cobre e este material aqui de ouro, nós notaremos que o ouro possui uma resistividade muito menor e, consequentemente, uma resistência oferecida também muito menor, se utilizarmos os mesmos comprimentos e seções transversais para efeitos de comparação. Foi neste momento que ele chegou à segunda lei de Ohm, que é esta fórmula que está aqui, onde todos os parâmetros que nós acabamos de testar foram colocados. Se eu mantenho a resistividade constante, a área constante e aumento o comprimento do condutor, consequentemente, a resistência aumenta. Agora, se eu mantenho a resistividade constante e mantenho o comprimento constante,
Se eu diminuir a área, a resistência aumenta, porque são inversamente proporcionais. E se eu aumento a área, a minha resistência diminui. Como unidade de medida, nós temos que a resistência ela é medida em ohms. Por quê? O Rho, que é a resistividade, é medido em ohm-metro. O comprimento, por sua vez, em metros. E a área é medida em metros quadrados. Se nós pararmos para olhar a fórmula, nós dizemos que resistência é ohm-metro vezes metro dividido por metro ao quadrado. Então, nós cortamos metro ao quadrado com metro e metro aqui em cima, sobrando apenas o ohm, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e que você realmente tenha aprendido tudo da segunda lei de Ohm. Não deixe de se inscrever no canal e de nos acompanhar nas redes sociais. Lembrando algo muito importante, para você continuar recebendo vídeos como esse, você precisa ativar o sininho do canal do YouTube para que você seja notificado sempre que sair um novo vídeo, ok? Obrigado pela sua atenção e até a próxima!